Paz do Senhor Jesus, uma ótima quinta-feira a todos. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração, em que o Senhor me abençoou nesta manhã com esta palavra. Que título diz assim, né? Em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, diz assim, o título: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do vento do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, aleluias. E esta palavra é uma palavra muito conhecida, onde, se você for ler a palavra de Deus, se você for abrir um vídeo no YouTube, você vai ver esta palavra sendo pregada, né? Muitos pregadores falando dessa palavra, uma palavra maravilhosa da parte do nosso Deus para você e para mim nesta manhã. A Bíblia diz que Jesus, ele passava de cidades, cidades, aldeias e aldeias, apregoando a palavra do Senhor, né? Falando as maravilhas do nosso Deus, curando, fazendo milagre, transformando vidas. Aleluias. E a Bíblia diz que depois dele ter, né, falado das parábolas, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, e depois de ter ensinado aquelas multidão que estava sentada ouvindo a palavra do Senhor, a Bíblia diz que agora, né, já sendo uma tarde, agora ele fala para o discípulo: bora passar para a outra banda. Vamos ali em outro lugar, né? Interessante que a Bíblia diz que Jesus agora, deixando a multidão, né, entrou dentro do barco, e agora vai Jesus, aleluias, para dentro, né, do barco. Ali a Bíblia diz que Jesus, ele dormiu com a cabeça em cima de uma almofada. E é interessante que a Bíblia diz que em meio a essa trajetória, né, desse caminho, aleluia, a Bíblia diz que agora, depois de Jesus, ele desceu, ele foi dormir, porque Jesus, ele veio como um homem, cansava como um homem. Mesmo que o espiritual de Jesus, aleluias, estava forte, firme, né? Mas Jesus, ele sentia dores. Jesus, ele sentia cansaço físico. Jesus, ele não veio como Deus, o próprio Deus na terra. Jesus, ele veio como carne, para passar o que eu e você passa, para entender, né, o que eu e você passa. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus, ele estava dormindo na popa do barco. E a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal. Aleluias. Esse temporal, as ondas estavam foitas. O vento estava revolto. A Bíblia diz que começou um vento forte. As ondas estavam fortes. E a Bíblia diz que começou a entrar água dentro do barco. E ali agora eu vejo aqueles discípulos agora com os olhos da fé. Os discípulos apavorados, porque a Bíblia diz que o mar estava muito revolto, né? Imagine um temporal no mar. Imagine um vento forte no mar. E a Bíblia diz que agora os seus discípulos, ele temeram o temporal, temeram as ondas, temeram as águas que chegavam até o barco. E é interessante que a Bíblia diz que eles ficaram, imagino eu, que eles ficaram esperando Jesus fazer algo, né? Ficaram esperando Jesus acordar e vir resolver alguma coisa. E ali agora a Bíblia diz que depois de muita tormenta, de muito medo, né, de morrer, muito medo das ondas que estavam a vir,
Aleluias, a Bíblia diz que agora aqueles discípulos, eles chegam até Jesus e começam a questionar com Jesus. Jesus, será que não se te dá que pereçamos? Aleluias, eu vejo agora, aleluias, aquele discípulo perguntando a Jesus, Jesus, será que nós vamos perecer, que nós vamos morrer no mar, que o barco vai afundar, aleluias, e que nós vamos morrer neste mar? E é interessante que nesta manhã, aleluias, através da palavra do Senhor, eu quero te dizer, aleluias, que você não vai morrer neste vento. Que você não vai morrer, aleluias, porque o mar se levantou na tua vida. Aleluias, porque se você estiver com Jesus no seu barco, não temas. A Bíblia diz, não temas, porque eu estou contigo, aleluias. A Bíblia diz que aquele discípulo agora vai acordar Jesus e perguntar porque Jesus não, aleluias, se eles iriam perecer naquele barco. Mas ele não entendia uma coisa, que a Bíblia diz que Jesus ele estava dormindo no barco. O corpo, o cansaço, o físico de Jesus estava dormindo, mas o espiritual, Jesus estava vendo tudo. A Bíblia diz que Jesus tem olhos, aleluia, nosso Deus, ele tem os olhos de fogo, chamas de fogo, aleluia, Jesus, ele vê o que vai acontecer. E Jesus, ele via, aleluias. E aqueles discípulos, eles estavam apavorados, mas eles não estavam entendendo que quem estava no barco dele era Jesus. Glória a Deus, aleluias. E tem momentos que nos sentimos assim, dessa maneira. Tem momentos que nós sentimos assim, como aqueles discípulos, que o vento se levanta, o mar fica revolto, as coisas apertam, as coisas acontecem de uma maneira que a gente não entende, as coisas ficam em uma situação que fica fora do controle da minha e da tua vida. Mas quando nós temos Jesus no nosso barco, aleluias, nós vamos entender que o vento pode se levantar, que o mar pode ficar revolto, né? A situação pode apertar, mas se nós entendemos que Jesus está no nosso barco, nós vamos confiar naquele que pode resolver. Glória a Deus. Quando nós entendemos que Jesus está no nosso barco, aleluias, você não vai olhar dificuldades, você não vai olhar os problemas, você não vai olhar as coisas que estão acontecendo que para você diz não tem mais jeito. É agora que eu vou morrer na fé. É agora que eu não tenho mais o que fazer. Mas eu quero te dizer nesta manhã. Jesus, ele está no seu barco. Creia somente e confie nesse Jesus que pode fazer todas as coisas. Aleluias. A Bíblia diz que quando aqueles discípulos chegaram até Jesus, que começaram a perguntar a Jesus, que não se te dá que pereçamos, a Bíblia diz que Jesus agora, ele desperta. Aleluia, ele vai agora, creio eu, para fora, né? Em direção, e olha o tempo, aleluia. E começa, a Bíblia diz que Jesus começa agora a repreender o vento. E disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento e o mar se aquietou. E a Bíblia diz que houve grande bonança depois disso. Aleluias. Às vezes não confiamos em Jesus. Às vezes achamos que o nosso Jesus, ele não faz as coisas. Às vezes nós pensamos que o nosso Jesus, ele não nos ouve. Às vezes nós estamos passando por uma luta e desconhecemos a quem servimos. Aqueles discípulos, aleluias, não conheciam Jesus e andavam com Jesus. Não é diferente comigo e com você. Às vezes tem momentos que nós andamos com Jesus e não conhecemos quem é Jesus. Tem momentos que nós estamos achando que servimos a Jesus e não conhecemos o poder que esse Jesus tem. Aleluia. E é interessante que a Bíblia diz aqui, que Jesus ele fala para aqueles discípulos, disse-lhes, por que são tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Para mostrar para você que aqueles discípulos andavam com Jesus, via as proezas que Jesus fazia, via os milagres que Jesus fazia, mas não conhecia ainda Jesus.
Aleluia, eu quero deixar uma pergunta para você nesta manhã. Você conhece Jesus? Ou você anda com Jesus e desconhece o poder que ele tem? Ou você anda com Jesus e desconhece as maravilhas que Jesus tem feito? Ou você anda com Jesus e não sabe quem é esse Jesus? Que nessa manhã venha ser uma reflexão para mim e para a tua vida. Os discípulos no meio do mar, no meio do vento, no meio das ondas, no meio das águas que estavam entrando dentro do barco. Ali eles acharam que seria o fim para eles. E muitas vezes você está assim, nessa manhã, achando que é o fim para a tua vida. Achando que tudo deu errado. Achando que as coisas não estão dando certo da maneira que você queria que viesse dar. Mas nesta manhã eu deixo essa palavra para o teu coração. Confia mais em Jesus. Conheça quem é esse Jesus. Busque conhecer mais de Jesus, porque Jesus ele está aí. Jesus ele está aqui. E quando você busca mais conhecer desse Jesus, você vai entender que esse Jesus é o Jesus que acalma a tempestade. É o Jesus que faz o mar, aleluia, acalmar, que o vento se aquietar. Esse é o Jesus que transforma vidas. Esse é o Jesus que faz o que eu e você não pode fazer. Pela minha vida, pela tua vida, pela minha família, pela tua família, pelos teus amigos, pelos meus amigos. Onde as pessoas olham e digam, aquele dali não tem mais jeito. Aquela dali também não tem mais jeito. Mas enquanto existe vida, há esperança. Enquanto Jesus estiver no teu barco, só confie e espere que o milagre vai acontecer. Que o que Deus te prometeu vai, aleluia, no tempo certo de Deus, vai acontecer. Nessa manhã você toma essa palavra para o teu coração. Guarde ela, medite ela, busque mais dela. Busque conhecer Jesus. Que você vai ver que esse Jesus é o Jesus que acalma vento. É o Jesus que não deixa você perecer. Aleluia. Que nesta manhã você venha receber esta rica e poderosa palavra da parte do nosso Deus. Aleluia. Os discípulos achavam que ali estava tudo acabado. E se você tiver com esse mesmo pensamento, entenda que Jesus, se você estiver no seu barco, não está acabado. É para que a glória e a honra seja dada a Ele, em tudo que Ele venha fazer. E assim, você possa receber esta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, e que Deus te dê graça e conhecimento da palavra dEle em nome de Jesus.